A Starlink, provedora de internet por satélite de Elon Musk, começou a cumprir a ordem de bloqueio do X aqui no Brasil. A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes. O Conexão Record News vem acompanhando esse caso, né? No fim de semana, a empresa do bilionário americano informou que não seguiria a ordem do Supremo Tribunal Federal de tirar a rede social do ar por não ter um representante aqui no Brasil, mas voltou atrás, até porque a companhia perdeu o prazo de 5 dias para contestar a decisão, que seria até ontem. Para analisar esse cenário atual, a gente fala agora com a advogada e professora de Direito Constitucional, a Lilian Casola. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. Primeiro é o seguinte, quais recursos ou quais argumentos, né, a empresa usou lá no STF e por que agora estaria voltando atrás, hein? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos e todas que nos assistem aqui no Conexão Record News. Bem, esse tema, né, tá aí no nosso cenário político e também no nosso cenário jurídico, suscitando diversas dúvidas. A gente está nós já temos observado embates entre o empresário Elon Musk e o STF, inclusive ministros do STF individualmente, há alguns meses. No último mês de agosto, o X anunciou que fecharia seu escritório, encerraria suas atuações no Brasil e, com isso, passou a descumprir as nossas normas internas, nosso Código Civil, que determina que qualquer empresa estrangeira precisa ter um funcionamento regular no Brasil, com representação, né, com sede, e também o Marco Civil da Internet, que faz uma recomendação semelhante, uma determinação semelhante para as empresas que operam no setor de tecnologia. E aí, quando aconteceu efetivamente o encerramento das atividades do X no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes determinou que houvesse uma indicação de representante, porque essa situação não poderia persistir, essa situação de fato. O X se recusou a cumprir, até que na sexta-feira tivemos a decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando a interrupção do funcionamento do X e também reconhecendo um grupo econômico de fato entre o X, a SpaceX e também a Starlink, né, determinando aí bloqueio de ativos, de contas dessas empresas, né, já que o X não tinha recursos suficientes no Brasil para isso. Essa decisão, que foi objeto de tantas discussões aí no fim de semana, começou a ser cumprida pela Anatel gradualmente. Então, o X saiu do ar, parou de funcionar. E na segunda-feira, essa decisão individual, né, monocrática do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, foi submetida ao crivo da primeira turma, que é o órgão que tem a competência de fazer o julgamento definitivo dessa matéria. Então, essa matéria não é matéria de competência do plenário, não vai para os 11 ministros, né, para o órgão colegiado completo julgar. Então, quando a primeira turma decidiu, à unanimidade, referendar a decisão do relator, essa decisão ela está encerrada, está concluída no momento e precisa ser cumprida, de modo que não há mais recursos em relação a ela. O que a empresa, a Starlink, fez, né? A empresa foi e moveu um mandado de segurança, que eu tenho visto, né, circulando a informação de que foi um recurso contra aquela decisão unânime da primeira turma. Na realidade, não se trata de recurso, mas é uma ação autônoma, dentre aquelas chamadas ações constitucionais, remédios constitucionais previstos lá no artigo 5º da Constituição, que estabelece, né, que institui essa ação como um remédio, como ação para tutelar a violação de direito líquido e certo, aquele direito que pode, né, ser gozado de imediato, independente de dilação probatória, quando há uma violação de direito, né, de direito fundamental, por ato de autoridade coatora, de autoridade pública. Por isso eles lançaram mão, ainda no dia 30, lançaram mão desse mandado de segurança no final da semana passada, na sexta-feira. E aí foi distribuído para a relatoria do ministro Cristiano Zanin, que de plano não reconheceu nenhuma ilegalidade ou discrepância, né, disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes estava bastante fundamentada, portanto, que a decisão se sustentaria. Então, agora não cabe mais um recurso, né? E o que a gente tem observado também, Kelly, diante disso, portanto, a Starlink, esse grupo não tem outra solução senão cumprir a decisão do ministro, né, referendada pela primeira turma, que é a decisão definitiva, né, nesse momento. Daí a gente começar a observar esse recuo
da Starlink e do X, caso tenham intenções de voltar a operar no Brasil. Então, o X pode voltar a funcionamento, né, pleno. Isso será determinado pelo Supremo Tribunal Federal, quando for o caso, do cumprimento de todos os critérios lá da decisão do ministro referendado pela primeira turma na última segunda-feira. Exato, e a gente vai seguir acompanhando de perto. Agora chega a informação para a gente que o Supremo aguarda ainda a confirmação da Anatel se realmente o X foi tirado do ar. Exato. Isso acontece gradualmente. A Anatel vai notificando as operadoras e aí o X vai deixando de funcionar. Há alguns rumores na internet de que a rede teria voltado a funcionar, mas na verdade existem funcionamentos pontuais, né? Pontos de funcionamento, e o prazo para a Anatel concluir essa interrupção é quarta-feira, hoje, então, né? Então, provavelmente a interrupção vai se dar por completo e sem prazo para retorno das atividades, né? Isso vai depender do cumprimento de todo o teor da decisão da primeira turma. Agora, né, podemos dizer que é uma decisão da primeira turma pelo X. Em paralelo, só gostaria de trazer uma outra informação, que a gente tem observado também que o Supremo tem recebido outras ações, né, representando a iniciativa de outros setores da sociedade. Isso tem sido uma dúvida também suscitada. Por exemplo, o Conselho Federal da OAB, por exemplo, partidos políticos como o Partido Novo. Essas duas instituições ajuizaram recentemente, nessa semana, uma ação, né, que a gente chama de ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ambas distribuídas para a relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, que é da outra turma, né, ações que também questionam o teor dessa decisão, né? Mas à luz dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Por exemplo, se questiona o impedimento de que as pessoas, né, que os usuários da plataforma possam ter acesso a ela e possam estarem sujeitos ao pagamento de multa caso utilizem por outros recursos, por exemplo, por VPN, né, por navegação privada. Então, eles questionam o Supremo também, dizendo que os usuários não são parte nesse processo, portanto, não poderiam sofrer sanções sem o devido processo legal, contraditório ou ampla defesa. Esse é um argumento comum nessas duas ações. Então, temos visto aí desdobramentos dessa questão no âmbito do Supremo Tribunal Federal e estaremos acompanhando certamente. Certeza, até porque o X pode vir a cumprir, mudar de ideia, né? E vir a cumprir a lei brasileira de ter um representante aqui no país, né? E também, quem sabe, adotar medidas como adota em outros locais do mundo, né? Então, vamos seguir acompanhando, porque eu acho que ainda vai ter muita água para correr embaixo dessa ponte. Doutora, obrigada pela análise, uma boa tarde e até a próxima. Muito boa tarde, Kelly. Obrigada pela oportunidade. Estarei sempre aqui que for necessário para vocês.